Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Galerinha, esse ano a Semana de Museus, a 21ª Semana de Museus, trouxe um tema pra gente muito específico. Ele parece ser uma coisa meio óbvia, mas não necessariamente. Hoje a gente vai falar sobre museus, sustentabilidade e bem-estar e o que isso tem a ver com a nossa prática museológica, com o nosso fazer, com o nosso pensar nos museus. Bora lá, Museanders? Bora! Bora! Hora do show! Cá estou eu, Marina Gouveia, essa voz que vos fala hoje. Saudades de vocês. E comigo tenho aqui a maravilhosa ruiva cobreada, Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Brasil! Como vocês estão hoje? Obrigada, minha amiga Marina. Morena, não sei. Morena. Morena de cabelos escuros. Ai, Eu cresci ouvindo essa música. Eu pensei também. Gente, energia, né? Tô com energia aqui, mais ou menos. Porque eu te falar que esse começo, esse mês de... Em que mês a gente tá? Eu nem sei mais. Abril. 5? Abril? 4? A gravação é em abril, mas a postagem é em maio, dia 2 de maio. Diga aí que dia você tá ouvindo isso aí, põe aí na nossa caixinha. Eu tô com energia assim, 50% de bateria, aquela quando você tá andando assim, não, mentira, eu tô com 35% de bateria, que você não quer usar muito, mas também você pode usar bem, entendeu? Não tanto, mas bem, continua seguindo, ouvindo alguma coisa, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês estejam com bastante energia, bastante vontade de ouvir e vamos lá. Que bom que você tá. Eu adorei os 50% que dá pra usar bem. E também comigo e com Ju, tem aqui o queridíssimo, maravilhoso, esplendoroso Gustavo Nau. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui, ó, estamos começando mais um episódio muito louco, um episódio aqui que já tem um bastidor que eu falei que estou meio envergonhado de estar gravando com a pessoa hoje aqui, porque descobri coisas aqui, coisas que estão ligadas ao meu passado como produtor de conteúdo, né? Eu me orgulho do meu passado? Um pouco, mas, né? Um pouco, não muito, não. Só o suficiente. É os 50%. É os 50%. É os 50% que tu quer 35% de orgulho do passado. Exatamente. Vocês pegaram a ideia. Que bom. É aquele... Eu entendi o da Ju, os 35%, porque é pouca bateria, mas ainda dá pra fazer uma coisa, entendeu? Ainda dá pra chegar em casa. Mas é isso, tamo aí na atividade. Quem será o convidado hoje, galera? Museanders? Tananã, rufem os tambores. E aí o Gustavo vai contar por que ele tá envergonhado. Ele precisa contar. Mas aqui a gente tem um convidado especial, especialmente para falar sobre esse assunto, porque ela é mergulhada, ela vivencia o assunto mais do que ninguém. Temos aqui Fernanda Moraes, a maravilhosa que aceitou gravar com a gente. Já agradeço aqui, agora e para sempre. E ela é uma de vocês, museanders. Ela é museander também. E ela não tinha me falado isso quando eu fiz o convite pra ela. E o Gustavo ficou aqui me cobrando. Como assim você não me avisa? Eu também não sabia. E eu agradeço imenso de novo. Só agradecimento, né? Pela participação, por compartilhar tanto. Ela também participou da minha pesquisa de mestrado, respondeu pacientemente as minhas perguntas capciosas. Em breve o resultado sai, depois de quase 3 anos cozinhando isso aí. E obrigado pela participação aqui, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e por ouvir a gente também. Seja muito bem-vinda, Fê. Bem, olá, Museanders. Olá, Marina, Ju, Gustavo. Que alegria esse convite. Bem, então eu sou a Fernanda Moraes, eu sou historiadora, trabalho aí
14 anos na área da educação museal. Já estive do outro lado na educação formal, então já fui professora também de ensino fundamental 2 e médio, saudades sextos anos. E desses meus 14 anos de atuação, eu vivi na mesma instituição, que é na Fundação Energia e Saneamento, que é a mantenedora dos museus de energia. O que é algo muito raro, né, nesse mundo museal, que a gente sempre vai. Todos os meus amigos percorreram muitas instituições e eu sou aquela que estou há muito tempo trabalhando nesse mesmo lugar. Então, a casinha que me acolheu lá em 2009 foi o Museu de Energia de Itu. E hoje, né, já tem aí alguns anos, eu coordeno o educativo da rede. Então, nós somos 3 museus de energia, somos conectados aí pela temática, mas somos muito particulares em nossas práticas e em nossa relação com a comunidade. Bem diferente mesmo, porque um é no meio da Santa Cecília, o outro é no meio do mato lá em Salesópolis e o de Itu eu não faço ideia. Fica no centro da cidade e com certeza eu vou falar o lugar e aí todo mundo já se localiza. Fica entre a Praça do Orelhão e o Bar do Alemão. Os 2 pontos turísticos mais falados de Itu. Os lugares que realmente, né? E tem que ser conhecidos em Itu, né? Tem que ter o Bar do Alemão, claramente. É isso. É isso. Eu sou fã do Museando. Eu ouço religiosamente desde 2019, desde o primeiro episódio. E é aquilo, né? Jamais imaginei que no meu sonho de princesa educadora museal seria convidada para este magnífico podcast. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento. E represento aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras univos da educação museal, ou como eu gosto de chamar, o chão de museu, onde a educação museal acontece. Então, meu muito obrigada e estou aqui para trocar com vocês sobre esse assunto. Não sou uma super especialista, mas eu sou uma curiosa, então acho que vou navegando por esses assuntos aí que vão permeando o fazer a educação museal. E a desculpa que eu já pedi pra Fernanda aqui, vou pedir pra você também, ouvinte, né? Então, vocês que ouvem lá desde o começo, desculpa pela qualidade, agora estamos prezando mais pela qualidade, estamos aí. Logo mais vamos botar todo mundo com o microfone, tudo bonitinho, né? Mas é isso, faz parte da evolução. Tamo aí. Olha aí, o Gustavo fazendo meia-culpa. Tadinho, tá tudo bem, gente. De culpa, 35%. Eu já não sei mais fazer a conta se essa porcentagem tá certa e eu não. Mas tá tudo bem. O que eu ia dizer? Ia falar que o podcast segue sendo de guerrilha, né? Então a gente tem essa característica aí também, até pra deixar o Gu mais tranquilo. Tá tudo bem, Gu. Não, mas e a caminhada faz parte. Mas daqui a pouco a gente não vai conseguir mais andar nos museus aqui de São Paulo, não, fio. Esses dias eu tava lá no museu tava lá na Estação Pinacoteca. Eu conversei, Chique tipo demais. assim, cheguei lá normal, de boa. Aí eu aproveitei que tava lá, falei com a Tati, um beijo pra Tati Russo. E falei Beijo, com a Tati. Bianca também. Um beijo pra Bianca, né? Pra Bianca Corazo que estavam Beijo, lá. Bianca. E foi engraçado. Depois que eu falei com as duas, que elas trabalham lá, o pessoal ficou olhando assim, tentando lembrar de quem que é ela. Que, tipo assim, sabe, o pessoal da recepção, o pessoal do educativo ficou me olhando assim. Até aquele momento, eu, tipo, né, pra uma pessoa normal ali no museu, daqui a pouco o pessoal tava tentando olhar assim, tentando adivinhar quem que é esse gordinho aí, sabe? Daqui a pouco o Gustavo vai meter um óculos escuro na cara, sair andando, olhando assim com o queixo pra cima, que vai subir na cabeça. Daqui a pouco. Olha! Quem é Valdiza Russo? Ele vai falar assim: quem é essa mulher? Não conheço. Conheço do Satanás. Que ousadia, gente. Que ousadia. Ó, A inclusive, fama bateu. inclusive, vamos fazer o jabá aqui, que tem um Instagram novo aí da Valdiza, né? O pessoal fez Instituto Valdiza Rússio. Pois Sigam é, galera. Tudo junto, pois Instituto é. Valdiza Rússio. Se você, Museander, fizer parte desse projeto, vem falar com a gente. Estamos curiosos para conhecer mais. Gente, a gente tá falando aqui 20 minutos já e acho que tudo faz parte do tema, né? Querendo ou não. Essa malemolência, essa conversa, a gente está convivendo agora. Enfim, vamos vamos nessa.
O episódio de hoje é inspirado na 21ª Semana de Museus e ele traz um tema que a gente fica bem curioso, né? Ele é um tema que está muito em alta, o mundo precisa pensar nisso se a gente quer manter aqui a nossa casa, né? O nosso planetinha, que a gente mesmo destrói. Então, temos que rever muitas coisas do nosso estilo de vida, da nossa forma de pensar, das nossas regras imaginadas que nós criamos e seguimos, né? Podemos criar outras. E então a gente vem pensando como desenvolver, propor e praticar sustentabilidade nos museus e quais os impactos disso para a sociedade, para os indivíduos, enfim, para o coletivo e para o privado. Enfim, como a gente pensa sustentabilidade nos museus, né? Pensando em saúde, bem-estar global, pensando em ação climática, pensando na vida na Terra, pensando em promover saúde mental, enfim, vários ramos aí, ramificações que a sustentabilidade pode propor pra gente, né? Pensando nessa relação multifacetada que esse tema pode propor para nós, trabalhadores de museus. Ok, então eu quero saber de Fernanda agora, que é imersa nesse assunto há muito tempo, como que você explica o conceito de sustentabilidade e bem-estar, pensando na sua trajetória como educadora, né? Trabalhando nesse cenário aí da fundação no geral. Tem os museus, cada museu tem sua particularidade e imagino que também trabalhar esses conceitos em cada um deles é de forma distinta, né? Imagino, tô aqui especulando. Enfim, a palavra é sua. Bem, que desafio, né? Conceituar sustentabilidade e bem-estar nesse momento. Mas vamos lá. Eu gosto de partir daquele conceito do Paul Crutzen, que é o Nobel de Química lá de, acho que 95, que ele começa a definir aquela ideia do antropoceno, né? Estamos vivendo o antropoceno. E o que é o antropoceno? É uma época que ela é caracterizada pelo impacto do homem na Terra, né? E esse período desse impacto do homem na Terra, ele causa uma desestabilização gigantesca no planeta. E que ela vem sendo sentida há muito tempo, vem sendo analisada há muito tempo, mas nós ainda sentimos que as práticas para reversão da realidade estão muito distantes. E uma coisa que me pega muito quando a gente fala de sustentabilidade, de bem-estar, bem viver, é que na contemporaneidade esses conceitos eles vão sendo cotados pelo interesse do capital. E aí se tornam planilhas, se tornam objetivos, se tornam metas e muitas vezes são inalcançáveis, elas são esvaziadas de qualquer noção de relação social, né? Muitas vezes se fala em coloque um coletor de lixo para você separar a coleta do lixo do resíduo reciclável. Mas é só isso, né? Como fica a relação de trabalho dos catadores e coletores? Será que a gente está pensando nessa outra realidade? Enfim, e a gente tem uma sensação, eu não sei vocês, mas toda vez que eu abro essa discussão de sustentabilidade nos museus, por exemplo, tanto com o educativo, estagiários que chegam novos, quanto com o público, a sensação que a gente tem é que sustentabilidade é um conceito muito novo, é o assunto do momento. Só que ele é um assunto do momento há 50 anos. A gente está falando de um conceito, né? O conceito de desenvolvimento sustentável foi criado lá em 1972, né? Na verdade, não precisamente em 1972. 72 é quando rola a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente Humano, e nessa conferência é que tem a formação de uma comissão que vai tratar de responder às questões emergentes sobre a ameaça ao meio ambiente, crescimento populacional, pobreza e vários outros temas latentes que estavam rolando no momento. Estamos falando de um contexto de Guerra Fria.
Então, a gente está falando de um conceito que ele surge há muito tempo, né? E, curiosamente, rola a conferência em 72 e em 73 a gente tem a crise do petróleo. Olha, precisamos discutir a ameaça ao meio ambiente, mas nós estamos apegados e chafurdando no maior, né, e talvez o mais importante combustível de desenvolvimento de força produtiva, né, o que alicerça essa força produtiva naquela época e talvez até hoje, né, em grande parte. Então, imagina o desafio dessa comissão para debater diante de um cenário que era atravessado por questões políticas, por bipolarização e mais ainda por uma questão de uma crise energética emergente. Uma coisa que eu descobri muito recentemente, porque a gente sempre lê o relatório, né, Brundtland, que leva o nome dessa, que era a primeira-ministra, que era a mulher que conduziu essa discussão da comissão. Mas uma coisa muito curiosa é que a comissão, ela, diferente de muitas comissões propostas naquela época, para N assuntos, essa comissão, ela tinha uma composição majoritariamente de países do Sul. E olha, veja só, abriga um espaço para ouvir o Sul sobre os problemas ambientais. E que bacana! Porém, tem um ponto que me chama bastante atenção, é que essa discussão, ela leva a uma narrativa muito particular, que é a razão, né, da dificuldade do desenvolvimento sustentável, do desafio, né, para atingir o desenvolvimento sustentável é a pobreza, certo? Ou seja, você é pobre porque você quer, você é a fonte de recursos naturais, você é pobre e a culpa é sua. Lide com isso. Pois é. Enquanto eu te exploro ao longo de todos os anos para gerar aqui os bens de consumo. Entendi. A culpa da seca em São Paulo é o seu banho demorado. Exato. Olha, isso é um tema bacana, depois a gente pode falar sobre isso. E o outro ponto que já era afirmado ali era o aquecimento global. E olha, parece que o aquecimento global é outro assunto da contemporaneidade, e já está aí há mais de 50 anos, porque o aquecimento global começa a ser discutido com escala científica mesmo, de investigação e tudo mais, acho que a partir da década de 60. Então a gente está falando de uma discussão velha, cringe, né? Mais do que cringe, inclusive. Adorei. E aí, eu fico me perguntando, como é que nós passamos 50 anos, nós não, porque eu não vivi aquela época não, mas a geração dos nossos pais caminharam, nós nascemos, eu nasci ali na década de 90, então eu venho de uma geração que ainda não tem um olhar muito atento às questões ambientais, que começa a se preocupar agora, e como nós estamos debatendo isso com as novas gerações, né? E, enfim, tem um outro ponto que eu acho que é muito legal a gente ressaltar quando a gente vai trabalhar essa narrativa aí praticamente histórica, né, do que é sustentabilidade e tudo mais, é que nós tivemos inúmeras conferências ao longo do tempo, inúmeros produtos de pesquisa foram desenvolvidos, mas que a equação não fecha. E faz acho que um mês, mais ou menos, conversando com a equipe dos Museus de Energia, nós recebemos durante uma época uma exposição temporária sobre mudanças climáticas, que suscitou muito debate junto aos visitantes, principalmente terraplanistas, negacionistas de aquecimento global e por aí vai. E aí, enfim, na época era uma exposição, ela ficou pouco tempo, então a gente nem teve um tempo de fato para aprofundar isso na formação do educativo, então a gente acabou fazendo algumas intervenções muito pontuais, e aí recentemente voltou à baila o assunto, e eu falei, nossa, eu acho que a gente tinha que pensar estratégias para abordar essas questões, né? Porque sim, museus também são espaços de controvérsias científicas, também são lugares de debates e por aí vai. E aí eu decidi fazer algumas pesquisas de indicadores, né? Apesar de ser historiadora, de gostar de contexto histórico, adoro um número também, e aí fiz um recorte para essa nossa conversa partindo dessa relação 1980, 70, 80 e hoje. Quais eram os dados de pobreza que nós tínhamos lá na década de 70, 80? Nós estávamos falando de cerca de 2 bilhões de pessoas na linha da pobreza. Em 2019, e aí eu faço esse intervalo aí até 2019, porque eu acho que o pré-pandemia é muito importante, esse número, ele caiu para 735 milhões de pessoas. Ou seja, sim, a humanidade caminhou
em prol da redução da pobreza. Existiram políticas afirmativas, não em todos os países, é claro, mas o Brasil era um país, inclusive, referência mundial sobre o combate à pobreza e à fome, e esse número caiu. No pós-pandemia, o último dado que nós temos é de 2022, e esse número de 735 milhões saltou para 1,2 bilhões de pessoas em situação de pobreza. Esse dado, aliás, o relatório da ONU que foi divulgado com os dados da situação de pobreza tá bárbaro. Assim, uma pesquisa incrível, porque ela não abarca apenas o sul global, né? Mas ela também aponta indicadores graves em países considerados desenvolvidos. Eu só queria fazer um apontamento que nesse meio tempo aí, de 2022, a gente tem aquela notícia que a China tira, eu acho que é 400 milhões de pessoas da pobreza, né, da China. Isso, a China tirando a galera da pobreza, mas mesmo assim o mundo se está afundando, né? A conta, ela não vai fechar. E agora eu vou fazer essa provocação. Foi bom você falar da China, Gustavo, porque o próximo dado que eu vou trazer, ele é baseado naquele gráfico do Earth Science Data, que trabalha com a emissão de carbono. Lá na década de 70, né, entre 60 até 70, a emissão de carbono no planeta estava abaixo de 20 bilhões de toneladas ano. Ano passado, ela saltou para 40,6 bilhões de toneladas ano. Nós dobramos a emissão de carbono. E aí, por que eu brinquei que foi interessante você falar da China? Porque nós temos a China como uma grande responsável pela emissão de carbono no mundo, tá? Houve uma pequena queda na emissão de carbono, isso é notado no gráfico, entre 2020 e 2021, no período da pandemia, porque a gente tem uma mudança de comportamento de produção e de consumo, né? Quer dizer, consumo nem tanto, mas a gente tem uma mudança de produção, e isso impacta nas emissões de carbono. E aí, esses dois dados, eles nos dão indícios muito importantes. Existe uma relação diametralmente oposta entre a redução de carbono e a pobreza. De repente, quando um cresce, outro cai. Quando um cai, outro cresce. Por que essa conta não fecha? E será que é só pobreza e aquecimento global, ou a gente tem outras ingerências humanas que estão afetando esse possível, né, ou impossível nesse modelo de desenvolvimento sustentável? Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas mediações é propor perguntas. Então, eu não vou trazer respostas, é claro. Meu papel aqui não é esse. Eu acho que a gente tem que se perguntar o tempo todo. E é assim, quando a gente discute esses números tão alarmantes com o público, eu sempre gosto de partir para a realidade. E aí, quais são as ações de enfrentamento à pobreza que a gente vê todo dia acontecendo? Na nossa cidade, no nosso bairro? Qual é a relação entre a produção de commodities e a fome? Como um país, como o Brasil, tem pessoas com fome? Quais as ações? E aí, eu posso fazer um adendo, Fê? É nesse meio tempo aí que a gente tem governos, e digo num panorama geral do globo, governos que não assinam aos termos de cooperação de redução de carbono, governos que vulnerabilizam ainda mais as populações marginalizadas de seus territórios, né? Então, as decisões aí políticas e não só climáticas, que a gente acha que o clima é meio que a gente não controla, mas a nossa ação impacta diretamente nisso e é algo quase que invisível, né? A gente não vê de fato isso, a não ser que você senta lá para estudar o relatório que a ONU fez, entende? Exato. Isso é uma forma de materializar, né, essa coisa climática que a gente não pega, né, a gente não decide, não programa o tempo. Marina, então, quando você fala de materializar a questão climática, eu me lembro quando eu era criança, que quando a gente discutiu o buraco na camada de ozônio, a solução muito simples era: pare de usar aerosol e troque o seu refrigerador. Como se todos os problemas do buraco de ozônio fossem acabar com essa medida. E eu me lembro muito dessa conversa na escola, eu falava, nossa, gente, mas isso é tão simples, né? Porque ainda tem buraco na camada de ozônio, né? Eu lembro da polêmica do pum da vaca, gente. Outra. Então, assim, de repente, quando a gente começa a trazer para o palpável, né? O aquecimento global, os dados da emissão de carbono, tá, mas e no teu dia a dia, né? Quando você opta por fazer esse deslocamento com um veículo particular e não com transporte público, quanto mais você está contribuindo para a emissão de gases na atmosfera? Quando você tem uma política
política de Estado, né, de federação, onde se prioriza o transporte rodoviário, ao invés de transporte ferroviário, enfim, outros tipos de malhas de transporte, de modais de transporte, que tipo de política você faz para combater essa emissão de carbono, né? Então, não é só a minha escolha, mas também é uma escolha de nação, é uma escolha de mundo, né? É uma escolha que ela vai permeando outras camadas que muitas vezes não é fechar a minha torneira, não é reduzir o meu banho que vai impactar tanto, mas impacta. É importante. Não é fazer cocô dia sim, dia não. É, fazer cocô dia sim, dia não, porque não é uma questão válida nesse processo. Socorro! A Activia vai falir se seguir isso aí. E eu acho que aí a gente começa a colocar outras camadas. Como que está a equação dos processos industriais e fabris com o consumo de energia? E como está a nossa política de geração de energia? Ela é diversa? Ou a gente está priorizando meios de geração de energia que ainda têm um impacto gigantesco no meio ambiente? Sim, né? E é muito doido pensar como os interesses políticos e econômicos, né, financeiros, interferem nessas escolhas, né? Porque ainda que a gente chame de energia limpa, a energia limpa tem impacto né, ao redor, impacto ambiental, social. Para se gerar o biodiesel, você ainda tem que plantar aquele monte de cana, sabe? Ainda tem que desmatar, ainda tem que, enfim, tem toda uma cadeia ali que a gente também, sei lá, é uma forma menos pior, talvez, de lidar com essas questões. Mas ainda assim, os impactos do Homo sapiens, das decisões do Homo sapiens, são extremamente predatórias. Inclusive no livro Sapiens é basicamente isso. Aonde chega o Homo sapiens, uma série de animais ali se extinguem, são extinguidos, né? Eles não... extinguiu, dá um estala o dedo, o bichinho sumiu. Mas o impacto, tudo que a gente faz tem impacto, né? Sim. E aí trazer isso para a consciência das pessoas é de extrema relevância, e a gente tá levando o quê? 50, 60 anos que você falou, Fer? Para começar a modificar isso, sabe? A gente já vivenciou série de crises econômicas, né? Desde, sei lá, crise de monoculturas, uma hora não dá certo, né? O solo para de produzir, crise dessas energias fósseis, né? De fonte fóssil, e aí vira e mexe acontece, crise também de energia elétrica, a gente já vivenciou um apagão, e agora a gente está convivendo com um vírus que é o sintoma de um estilo de vida que a gente criou para nós mesmos, né? A gente tem criado formas de vida, a gente cria formas de vida que nos fazem o estilo de vida que são insustentáveis, é isso. E aí, ao mesmo tempo que a gente, né, tem essa questão da pandemia, que uma das hipóteses é que a intensa convivência ali com animais e não sei o que, naquele jeito, né? A intensa convivência daquele jeito propagou um vírus desconhecido e mortal, né? Que matou um monte de gente no mundo. A gente também tem o derretimento das calotas polares lá, e aí uns bichos muito loucos estão saindo do gelo, gente. Umas bactérias, uns vírus, uns não sei o que a gente nunca viu na vida, sabe? E aí parece aqueles filmes tipo Jurassic Park, de ficção, sabe? E não tá tão distante assim, né? Várias séries aí saindo sobre isso aí, várias séries. Eu morro de medo do The Last of Us, que tem aqui as pessoas se infectam. Ficou feio, né? Fungo. Feio. Eu fiquei, meu Deus, será que se virar isso aí eu não quero não mesmo. Não, e o mais impressionante é que o fungo existe, né? Olha aí, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Só que ele não na evolução dele, ele ainda não atinge humanos, né? Inclusive, há essa leitura de que dentro do processo evolutivo desse fungo, hoje ele é um hospedeiro de insetos. Inclusive, há inspiração da série, do formato, de como é a incorporação desse fungo todo. Ele é baseado nas relações que existem entre insetos, né? Esse fungo e os insetos. E eles explicam bonitinho no começo, sem muitos spoilers. Vão lá assistir, se não assistiram The Last of Us ainda. Fica a dica aí. Eu posso fazer uma pergunta?
perguntar. Pode. Não é uma pergunta não, porque a Má trouxe essa questão de, tipo, nós sofremos crises, vimos quedas de sistemas de plantio, sistemas de organização social. A gente não vimos, né? Estudamos. E mesmo assim a gente continua desmatando para plantar soja, para criar gado, sabe? Eu queria saber mais, tipo, na verdade, trazer esse questionamento. É óbvio que é o capitalismo. Aqui a gente, é o momento que a gente é comunista, tá? É o momento da comunistação agora. Obviamente. Só da internacional, Gustavo. Exatamente. Falta o som DJ. Eu quero que, obviamente, um dos principais né, ativadores disso é o capitalismo, né? Enfim, num sistema baseado em dinheiro, a gente precisa ter algo para vender. Mas o que eu quero saber é que se vocês acham que é só isso, tipo, o que mais tá faltando? Porque são mais de 50 anos discutindo. É só o capitalismo? É o que mais? Então, eu acho que tem uma questão. A gente tem medo do fim, Fernanda? Qual que é o lance? A gente não quer discutir o que a gente pode tudo morrer por alguma questão? Eu acho que tem uma questão de que tá cômodo para uma parte da população, e uma grande parte da população, que fique claro, está cômodo viver dessa forma, consumir dessa forma, gastar dessa forma, desmatar dessa forma, tratar o meio ambiente dessa forma. Cômodo, porque a gente tem internet, a gente tem eletricidade, a gente tem saneamento básico, e eu acho que nós aqui falamos de uma realidade muito particular de Sudeste, né? Somos sudestinos aí, né? Ou estamos sudestinos, enfim, eu sou sudestina, e a gente fala de um lugar muito cômodo, que é uma região onde você tem acesso a uma boa parte da população a serviços básicos. Entenda, uma boa parte da população, não quer dizer que é toda, tá? Quando a gente vai expandindo esse olhar continental para o Brasil, as realidades são diversas, mas onde circula o dinheiro está cômodo. E está cômodo também para os donos do capital manter essas relações dessa forma. Eu acho que os últimos meses nós acompanhamos tantas coisas na mídia sobre a criação dos gigantescos lixões do ultra fast fashion, né? E aí, de repente, a gente tem o nosso ministro falando que é a Shein, nunca ouvi falar. E não, cara, você tinha que ouvir falar sim, porque aqui a gente também critica, né? A gente apoia, mas a gente critica. E aí, como você tem, dentro de uma esfera de poder, uma discussão gigantesca sobre taxação de importação, e você tem uma pessoa que desconhece a maior ultra fast fashion do mundo. Não é admissível isso. Outro ponto, quando a gente olha para a questão das denúncias de trabalho análogo à escravização moderna, de empresas que, enfim, são empresas que a gente consome no dia a dia. Nunca mais comprei maçã tomada Mônica, só queria dizer isso. Sabe? Então, assim, de repente, a gente começa a perceber que o circo tá se fechando. A nossa geração, ela tardou muito a perceber esses problemas. Mas eu sou muito esperançosa que as próximas gerações terão muito mais sensibilidade. Porque a nossa geração, e a geração dos nossos pais, houve denúncia de trabalho análogo à escravidão. Putz, mas eu gosto desse suco de uva. Putz, mas eu quero ir nesse festival. Agora, quando a gente olha para algumas gerações novas, né, já existe opa, não concordo, não consumo, mudo o meu comportamento alimentar. Você acha que isso tem a ver, Fê, com a crescente politização das pessoas? Sim, sim, em partes. Sim, faz parte de um processo de conscientização, né? E também a gente, creio que a geração dos nossos pais também não tinha acesso a tantos veículos de comunicação, né? Fontes de informação, ainda que controversas, ainda que uma discorde da outra, né? Eu acho que a nossa geração cresceu pegando todas as transições tecnológicas e também o lixo que isso gerou, né? Porque a gente viu fita cassete, sei lá, CD, DVD e pendrive e, sei lá, um monte de coisa, né? Que essa geração aqui não vê mais. Vinil, o lixo foi mudando. Enfim, é vinil, isso. Disquete. Se a gente for falar de suporte, os cabelos brancos começam a aparecer. Exato. E a gente meio que herdou
esse BO, né, das gerações anteriores para resolver. Então, talvez a gente esteja num momento de a gente identificou o problema, estamos tentando desenvolver formas para resolver esse problema, sabe? Eu espero que sim. Essa é a grande questão, né? Tem um trecho muito legal do Ayrton Krenar, eu acho que é no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala que o progresso é essa ideia, a perspectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá, e no percurso a gente vai largando tudo que não nos interessa. Eu acho que isso define muito bem a nossa geração, porque a gente foi caminhando em sentido ao progresso e a gente não foi olhando de forma cuidadosa com aquilo que ele estava empatando. Isso tem muito a ver com a geração dos nossos pais, isso tem muito a ver com uma geração que chegou lá no 1500 colonizando isso aqui tudo, né? Então, isso tem muito a ver com uma visão ocidental muito forte de progresso. E aí, eu acho que na contramão desse fluxo de comportamento e de pensamento, hoje nós temos uma abertura midiática, a gente tem a possibilidade, né, dessas múltiplas plataformas de comunicação, onde outras pessoas têm vozes e vozes potentes para falar sobre outras formas de se viver. Eu acho que um exemplo muito grande é o trabalho que a museologia quilombola faz, a museologia indígena faz, que é apresentar outras formas de ser e de viver, que é o que a museologia clássica tem dificuldade de incorporar e de se ressignificar, né? Muitos museus tradicionais ficam nesse entrave, né, entre as suas estruturas tradicionais e esse diálogo, né, e essa abertura à sua comunidade. E eu acho que quando a gente vai um pouquinho para essa visão do Krenar e, enfim, passa para esse outro espaço, a gente olha para o bem-estar. Até agora a gente só estava falando de sustentabilidade e decompondo esse conceito. Quando a gente vai para o bem-estar, e o bem-viver também, que é um termo incrível, a gente conecta a qualidade de vida. A geração dos nossos pais era uma geração que cresceu, trabalhou, constituiu família, fez todo o seu pai de meia para conseguir viver uma aposentadoria, né? A nossa geração é uma geração que não tem perspectiva de aposentadoria, que vive uma esquizofrenia, que aos 30 anos tem mês de gravidez na adolescência. Basicamente. Que acha que é adolescente e não assume as responsabilidades da vida adulta, né? Que não entende, que não... assim, é óbvio que eu tô generalizando super aqui, mas que não consegue caminhar pela sua qualidade de vida, porque fica sempre atrelada a relações tóxicas, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Eu acho que nos últimos meses, acho que a pandemia ela possibilitou muito isso, né? Mas a gente viu um boom de Instagrams, de perfis, enfim, podcasts que começaram a tratar de saúde mental, e muito voltado para a geração ali dos 30, 40 anos. Então, de repente, a gente está vendo que nós vivemos uma geração que está adoecendo. E aí? Uhum. Total, eu penso assim, conversando com os colegas da idade, a nossa geração meio que deu errado, cara. Volta, galera. Porque, tipo assim, parece que as gerações anteriores vinham preparando uma ideia, né, uma utopia de progresso, de mudança, de civilização, todos os projetos de futurismos, todos ali, quando chegou, parece que tínhamos, né, foi nos dada essa responsabilidade. E aí todo o contexto econômico, cultural, social, sofreu os impactos dessas decisões do passado bem na nossa vez. Então, a gente tem todas essas questões, além de uma crise política, uma crise econômica, uma crise climática, uma crise emocional, uma crise psicológica, né? E que os gatilhos vêm de vários lugares, né? Você precisa se atrelar a uma relação tóxica no seu trabalho, porque a relação de trabalho está cada vez mais precarizada. E se você não tem trabalho, você não paga suas contas, logo você não come, você começa a consumir coisas de qualidade inferior até na alimentação, porque é o que é mais acessível, né? E aí você adoece, aí você tem que comprar remédios, aí você não tem... enfim, daí para baixo, entende? Então, é como se fosse todo um sistema
sistema que sabemos que está decadente, e essas novas formas de ver, não novas formas, né, mas as formas que foram suprimidas ali pelo discurso eurocêntrico de ideal, de estilo de vida, elas passam então a fazer sentido. Eu vejo muito a ascensão de pessoas entendendo de astrologia, entendendo de medicinas outras, uma volta aos conhecimentos de planta, sabe? De tentativas de resgatar alguma coisa ali que não seja tão mecânica. Vou usar mecânica, mas não sei nem se é a palavra. Mas uma coisa muito oposta ao que se tem de bem-estar e de bem-viver. Esse conceito do bem-viver, ele não era tão difundido, pelo menos aqui no Brasil, até essa nova definição de museus ser capitaneada pela América Latina, e esse conceito vir do contexto Latinoamérica, muito pela questão das outras formas de vida e de lidar com os ecossistemas das comunidades e dos povos indígenas da Latinoamérica, né? Então, quando a gente traz isso para o museu que nasce nessa mentalidade tradicional, clássica, eurocêntrica, ele dá uma bugada, né? Como é que a gente vai falar de bem-estar no museu? Poxa vida! Como é que a gente vai falar de sustentabilidade no museu? Poxa vida! E aí, eu acho que a gente já emenda essas duas coisas, né? O que é esse bem-estar e como que esses museus, né, se inserem nessa difusão, nessa reflexão e nesse pensar e nessa promoção desse tal do bem-estar, do bem-viver, saúde mental, um detox. Será que o museu tem a solução para tudo isso? Olha, a solução eu não sei, mas existem caminhos. Você foi falando, eu fui pensando muito na nossa vida durante a pandemia, o quanto a gente consumiu cultura e o quanto os museus não estavam preparados para serem espaços virtuais de acesso à cultura. Então houve uma corrida desenfreada e alucinante para que os museus estivessem também presentes virtualmente na vida da sociedade. No meio desse processo, nós vimos muitas instituições museológicas, a minha não, deixando bem claro que eu trabalho não, mas boa parte das instituições museológicas demitindo corpos educativos inteiros. Historicamente, o setor educativo ele é o setor mais desprivilegiado dentro da instituição e tratado como obsoleto, né, das instituições museológicas. Sendo que ele é a linha de frente, né? Exato. Ele é o chão de museu. Né? Aguardem os resultados da minha pesquisa. Maravilhosa. E quando a gente olha no contexto de maior vulnerabilidade da população, as instituições culturais, muitas instituições museais optam por demitir os seus educadores, os seus estagiários, os seus orientadores de acesso, enfim, orientadores de público e todas essas categorias de pessoas, de corpos dentro da instituição que, na visão, né, tradicional dessa instituição museal, eram tratados como aqueles que só têm função quando o museu tá de porta aberta. E aí veio o golpe, né? O golpe tá aí, cai, quer. Como que você faz transposição de linguagem do físico para o virtual sem educadores? Tanda. Muitas instituições foram o quê? Recontratar seus educadores. Ora, não é mesmo? Pois é, né? Pra poder ter canais midiáticos aí, enfim, Instagrams, TikToks. Eu lembro que teve um surto do Clubhouse, né? Nesse momento também. Várias instituições fazendo ali as suas salas de conversas e tudo mais. Então, a gente viu um movimento muito forte nesse contexto. E, enfim, passada a pandemia, educativos voltando aí aos seus lugares e tudo mais, ano passado saiu uma notícia de que médicos, acho que na Bruxelas, eles estavam prescrevendo visitas a centros culturais como tratamento para ansiedade, estresse e depressão. Tal. Aí entrou no hype. E aí, enfim, essa conversa rolou muito entre educadores museais e tal, e eu lembro que numa dessas conversas com colegas de outras instituições rolou assim, tá, e quem cuida da saúde mental do educador? E quem cuida da saúde mental não é? Faz o palhate rir, quem que faz o palhate rir?
Então, eu brinquei, existem caminhos, nem todos são fáceis para a gente discutir saúde, né, e bem-estar dentro de museu. Mas eu acho que que a gente passa também por um contexto que ele é esquizofrênico, ele é complexo, ele é difícil e ele é caótico, porque as pessoas elas estão com uma dificuldade gigantesca de estabelecer uma comunicação simples com a outra, né? Sem sentir raiva e ódio por um posicionamento diverso ao seu. De repente a gente desaprendeu a conversar, né? E eu acho que isso vai muito de encontro com o que é a educação museal. A educação ela é esse espaço de conversa. E como a gente cria esse espaço gostoso de conversa dentro do museu se os corpos educativos estão adoecendo, né? Então, aí já temos um problema. Será que o museu ele pode promover esses conceitos na prática? Se a sua equipe estiver bem, sim, é possível. É possível ser esse espaço de contato, né? De arte, de ciência, enfim, de história, curiosidade, arquitetura, enfim. Eu acho que é possível o museu ele ser esse espaço de acolhida da comunidade. Ele é naturalmente esse espaço, que ele é da comunidade, né? Eu me lembro que na outra definição, né, o museu está a serviço da comunidade. Eu acho que é meio louco isso, porque o museu não existe sem a sua comunidade. Ele não está a serviço dela. Ele é a sua comunidade, ele reflete sobre ela. E se ele não reflete sobre ela, ele não tem a comunidade do seu lado. Então esse museu ele não está cumprindo seu papel social, a sua função social. E aí, Gustavo, lembrei que você falou da questão hídrica, vou dar um exemplo de como o museu ele tem essa relação muito afinada. Quando, né, o museu tem uma relação muito afinada com a sua comunidade, e ele sofre com ela, as mazelas, ele também responde de uma forma diferente. Em 2014, Itu foi uma cidade que teve toda a sua situação hídrica muito agravada, assim como a capital, mas Itu foi um colapso. Acho que enquanto São Paulo foram 6 meses de crise mais densa, Itu foram 9 meses. Então, e não ter água na torneira em todos os lugares. Não tinha nem volume morto. Não. E aí, eu me lembro que na época o museu estava de portas abertas, a gente tinha que deixar banheiros fechados, porque ou a gente liberava o acesso ao banheiro e ficava com o banheiro impossível de transitar durante o dia, e com riscos, né? Porque, enfim, a falta de higiene ali, ela pode também ocasionar riscos à saúde. No mapa do risco é um risco biológico. Risco biológico, muito obrigada. Então, assim, a gente fez a opção de fechar os banheiros, mas mantemos as de portas abertas para atender os visitantes e ofertar água para beber, porque a gente estava num ponto em que em vários lugares estava faltando água para beber. Então era também um ponto onde principalmente pessoas, enfim, em situações de vulnerabilidade que percorriam o centro histórico, doentes mentais que ficavam ali pelas ruas, eles tinham um ponto para eles tomarem água, porque não existia em outros lugares. Bem, eu me lembro que na época, curiosa que sou, virei para a coordenadora e falei assim, nossa, será que tu tá sofrendo, né, com a crise hídrica? Será que tem alguma questão, sei lá, geológica, de formação, de solo, que influencia? Ou, sei lá, é falta de política pública mesmo, de saneamento, enfim, o que será que tá acontecendo? E aí essa pergunta começou a motivar a pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar, puxei os estagiários nessa brincadeira, vamos investigar, não sei o quê. Era legal porque eu tinha estagiários de história que não tinham experiência de pesquisa, né, em fontes, então ali a gente fazia parceria com outras instituições e começava a mergulhar nessa investigação, e nesse processo a gente descobriu que o problema hídrico de Itu vinha desde o século XVIII, documentado em jornais. A população se queixava e existiam atas de câmara, várias tretas históricas da crise hídrica em Itu. Caramba. Aí eu falei, caramba, é o momento, vamos fazer uma exposição sobre isso. E aí, calhou que a gente ganhou o prêmio Darcy Ribeiro, na época, com um projeto de formação de público, e eu falei, vamos, como a partir do prêmio, né, o museu tem que apresentar uma política de uso, né, desse recurso, a gente incluiu a produção dessa exposição. E essa exposição, que a gente brincava que era uma exposição de curta duração, né, uma exposição temporária, ela foi uma exposição que ficou quase 4 anos ou mais. E ela foi e voltou, inclusive, porque existia um lastro com a população. Durante a pandemia, essa pesquisa virou um
caderno educativo que foi para a sala de aula. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Itu e com um pesquisador que estudou o cristalino de Itu, e aí ele faz uma análise muito legal, que além desse problema histórico, né, a raiz é a formação rochosa que nós temos em Itu, e aí a gente decidiu fazer o quê? Lives, entrevistando a secretária de Meio Ambiente, o pesquisador, para falar sobre a questão hídrica na cidade. Por quê? Porque o problema continua. Então, olha como o museu, que se ele fica fechado em si mesmado e não olha para uma questão latente da sociedade, ele não propõe discussão, ele não propõe diálogo. E era desconfortável discutir isso com as pessoas? Claro, muito desconfortável, porque todo mundo sabia a dificuldade que era você ir numa bica, buscar água, encher galões, pagar caminhão-pipa para quem tinha condições, ou esperar que a prefeitura mandasse um caminhão-pipa. Então, para muita gente, essa exposição, que foi depois itinerou, acho que uma escola, se eu não me engano, ela também assumiu esse papel de propor uma posição dessa sociedade diante da crise hídrica. Ora, se temos uma crise histórica, vamos cobrar, então, para que a gestão pública faça algo, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode se furtar a entender que não é preencher um checklist interminável de que eu sou sustentável, tenho uma mínima pegada de carbono, eu faço coleta seletiva. Não, eu tenho que pensar onde, na sociedade onde eu estou, existem problemas e de que forma eu posso contribuir para que existam soluções para esses problemas. Então, o museu assumir também essa corresponsabilidade junto à sociedade é fundamental. E aí eu queria falar um outro ponto, que é a questão do uso da arte. Se o ano passado, né, em Bruxelas, usar o museu como tratamento para estresse e ansiedade, né, ter esse contato com a arte, foi um mecanismo, inclusive a nível de prescrição médica. Eu lembro que acho que no Canadá também tinha um projeto que era desde 2018, que trabalhava esse contato com arte. Aqui no Brasil, se eu não me engano, na década de 40, a gente teve uma médica psiquiátrica, que é a Anísia da Silveira, que ela era totalmente contrário aos tratamentos agressivos para pacientes psiquiátricos, e ela começou a introduzir ateliês de pintura e de modelagem. E o produto desses ateliês formou o Museu de Imagens do Inconsciente. Então, olha como o museu, aliado à saúde pública, aliado, né, a profissionais que enxergam caminhos de conexão entre a arte e o tratamento, a arte ou, né, a ciência, né, como ferramentas aí para buscar o bem-estar, como esses museus eles também se tornam fundamentais para a sociedade. E é muito confortável, né, a gente debater futuros possíveis sem colocar a mão na massa, que eu acho que é o maior problema que nós temos nesse universo das conceituações aí de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, na conceituação do que é a sustentabilidade, o que é bem-estar. Não adianta conceituar se a gente não pensar no como agir, né? E ainda que esses termos eles carreguem um quê de utopia e de sonho, eu fico pensando, se a gente não sonha, qual que é o sentido de viver? Eu sei que existe uma reflexão que eu acho que é do Krenak também, que ele fala que para algumas pessoas o sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, há muitas pessoas que é através do sonho que ela encontra o canto, que ela encontra a cura, que ela encontra a inspiração e a resolução para questões práticas que no dia a dia ela não consegue discernir, porque no sonho a gente está aberto às outras possibilidades. Então, ainda que diante de um cenário tão caótico que a gente viva, quando a gente está dentro dessas paredes, desse mundo encantado que é o museu, que ele é um mundo encantado, ele desperta curiosidade, ele desperta, ele provoca, né? Ele é esse lugar do lazer, mas ele também é o lugar do encantamento, é o lugar do conhecer. Quando a gente tem nesse espaço a oportunidade de discutir futuro, a gente sonha junto, a gente sonha com o visitante, né? E eu acho que é um pouco um papel dos museus assumir esse
lugar também de trazer as controvérsias, de trazer os problemas sociais e de construir com a sociedade caminhos possíveis. Então, a gente viu aqui, Fernanda, dando exemplos práticos de como, por exemplo, a relevância da pesquisa, né, do setor de pesquisa para levantamento de informações, e aí essas informações podem até gerar insumos para criação de política pública, para impacto na sociedade, impacto direto, né, para mobilizar agentes públicos que, enfim, encontrem aí ou viabilizem soluções para as questões, para além de, enfim, a questão da comunicação museológica tem um papel interessantíssimo na promoção de conscientização, né, das pessoas que visitam as exposições. Então, temos aqui muitas cutucadas aí, profissionais de museus, vamos pegar nas ferramentas que temos para que a gente consiga propor aí as mudanças das coisas que a gente tanto critica, né? O museu é um espaço, de fato, de reflexão, de crítica, mas ele também precisa ser, para que se cumpra, né, uma das camadas da função social dele, precisa ser agente. Ele está ali. Na museologia, a gente aprende que o profissional, né, a Valdisa falava que o profissional da museologia é um agente social. E de que forma que a gente age? De que maneira? A gente age pensando? Também. A gente age refletindo? Também. Mas e os impactos disso, né? Também não dá só para terceirizar e falar daqui. O museu a gente só pensa, daqui para fora é com as outras instâncias, né? Daí eu vejo, pensando agora, né, a importância da construção de redes. A gente diz para que as instituições, né, sejam de fato presentes e verdadeiras na realidade da sociedade, há que se criar uma conexão entre elas, né? Então, é aquela mesma lógica. Não adianta o lugar ser acessível arquitetonicamente, sendo que o entorno dele é totalmente inacessível. É uma contradição, né? E o pior, o ser humano é repleto de contradições, mas se a gente quer construir um caminho da museologia em prol do bem-estar, do bem-viver, da sustentabilidade, a gente precisa começar a botar o cérebro e a mão na massa, colocando o museu como um agente mesmo. E quem faz o museu somos nós, né, os trabalhadores. Obviamente que tem todos os interesses de mercado por trás, ainda mais aqui em São Paulo. Mas as construções que nosso dever enquanto agentes sociais, que a gente precisa trazer isso à consciência, com certeza. Foi extremamente pertinente essa conversa. Jesus amado! E, eu não sei se você leu o texto de Fernanda, que tem um texto dela no caderno, tá aqui, eu tinha separado, Diálogos em Campo, que foi do Museu do Futebol. Ela fala sobre todo esse processo, né, dos museus não é rede de museus de energia, é museu de energia em rede agora. Era alguma frase assim, de tipo, como realmente, inclusive, ia ser a minha dica, né, Museander, mas já trago agora. Procurem depois, a gente vai colocar no link aqui de baixo, na nossa descrição. Mas como todo esse processo da pandemia, né, levou a se pensar em rede mesmo, e toda essa conversa também me fez pensar, tipo, poxa, que tema acertado, né? Pensem aí, essa agora, né, esse tema agora dessa semana, falou, olha, gente, a gente, durante todo esse tempo de pandemia, a gente pensou o que ocorrer, o que fazer, como fazer, virtualidade, pandemia. Aí agora, o que a gente vai fazer com tudo que sobrou da gente, com tudo que ainda existe da gente, como que a gente pode fazer com que isso continue funcionando e da melhor forma possível, assim. E é o que eu sempre tô falando. Estamos voltando à presencialidade, estamos saindo da virtualidade, não estamos nos dando o apoio necessário para essa mudança. E as pessoas estão sofrendo e a gente não tá falando sobre isso. Então, que bom, assim, que sustentabilidade, que bem viver, que é muito mais do que só pensar nos 3 R's, nos 3 S's, nessas coisas assim. É pensar sobre as pessoas, né? Porque, como a gente estava falando até aqui, museu não existe sem pessoa, né? E como os museus podem fazer com que essas pessoas, né, possam aproveitar a eles e viverem mais e viverem melhor. Enfim, aí eu pensei sobre como esse tema realmente foi um tema pertinente, de fato, assim como a nossa conversa, assim, para essa semana agora, tipo, pensar o que fazer agora, com que
dentro. E é sobre isso, né? Museu é também sobre agora, não é só sobre o passado, né? A gente pega o agora e transforma o futuro. Eu tive um pensamento, vários, né? Mas eu pensei aqui, assim, comecei a pensar que a incoerência, né? Enfim, a hipocrisia. A gente sempre usa os vocabulários, né? Reciclagem profissional. Vou fazer, até para renovar a coisa de motorista, você faz a reciclagem, né? Sei lá, é uma ideia de dar um novo uso, um novo formato, tornar aquilo utilizável novamente, né? E isso traz a ideia do ciclo, né? Que, enfim, não necessariamente tem um começo, meio e fim, ou ele pode ser um ciclo meio helicoide, né? Que ele vai fazendo como se fosse uma linha de telefone velho, aquelas que dá nó. Eu tenho uma dessa lá no museu. E aí eu uso, inclusive, jovens, eu uso o telefone com fio ainda. Eu também. Então, olha aí, é para ramal, é interno. Mas enfim, aquele fio enroladinho de telefone, né? A analogia que eu tô fazendo aos ciclos, né? E aí para onde eu fui parar? A ideia de sustentabilidade, ela é cíclica e, né, que, enfim, se uma parte ali, um item do ciclo não tá funcionando bem, isso desencadeia mal funcionamentos nas outras etapas, né? E aí vira uma coisa viciosa, sei lá, negativa. E aí a ideia de ciclo, ela não ela vem dessa noção não eurocêntrica na minha cabeça, assim, porque a gente tem um pensamento super cartesiano separado em caixinhas, e essas caixinhas não necessariamente são conectadas entre si. E aí o conceito que a gente está dizendo aqui, né, a ideia, né, não adianta conceituar que nem a Fê falou, mas a ideia da sustentabilidade que me fica aqui, principalmente da ação dos museus na sociedade, é essa noção cíclica de impacto, e impacto na ida e na volta, né? O impacto de mão dupla, que acontece no sentido horário e anti-horário desse ciclo muito louco aí. Deu pra entender o que eu quis dizer? Eu posso dar uma de Marina aqui e contar um caos agora? Conta um caos! Contar um caos. Aconteceu ontem, inclusive. Pra quem eu ainda não contei, eu estou fazendo o curso técnico de guia de turismo, né? Garante uma graninha aí aos fins de semana. E na minha sala, a professora que é da matéria de turismo e meio ambiente, ela pediu pra gente se separar em grupos, né? E fazer uma apresentação de, deu 3 parques para cada grupo e o grupo tinha que escolher um desses parques para poder fazer a apresentação lá pra gente, né? Na frente da sala. E teve um grupo ontem que escolheu o parque do Alberto Lofrin, que é o Horto Florestal, né? E o Horto Florestal faz um ano que ele foi privatizado e agora é a Urbis, se não me engano, cuida dele. E eles estavam apresentando o parque, falando da infraestrutura, tudo. E eles falaram sobre a venda de coco no parque. E eles falaram que o coco, né? A água de coco, tudo. Que eles, ela falou o número lá agora, só que eu não me lembro certinho. Eles vendem, centenas de cocos por dia, centenas. E, assim, antes de falarem isso, eles falaram que o parque tinha um trabalho de coleta seletiva, tal, meio ambiente, coisa bonita e tal. Aí, uma das alunas lá, uma senhora, inclusive, veio de Edna, ela falou assim, mas e o coco que vocês abrem pra vender, né? Que vocês abrem um coco, literalmente, botam ou no copo, ou dá o coco pra pessoa, ou botam na garrafinha. O coco que é descartado, o que vocês fazem com ele? Ele o pessoal joga fora, né? O pessoal da UB joga fora mesmo, inclusive nem abre pra pegar aquela partinha branca de dentro, assim, eles comentando. E a empresa trabalha com toda uma questão de sustentabilidade, vamos fazer coleta seletiva. Na hora de vender o coco, eles abrem o coco, tira a água, botam numa garrafinha e jogam o coco fora com a parte de tudo lá, gente, casca de iogurte de coco é uma coisa super reaproveitável, sabe? Você faz fibra. A casca do ovo é fibra. Você consegue fazer copo com coco, a casca do coco. E, a informação que eles deram pra gente que, joga fora. Usou, abriu, serviu água, joga fora, entendeu? Como entender a relação, né? Essas questões são um chamado muito pra gente começar a pensar fora da caixinha, né, velho? Cara, como que você vende uma ideia e não consegue pensar além, né? Assim, que vem todo esse negócio da reciclagem, de
ficar repensando as coisas, reutilizar. E são 5 R's, não são 3 mais. Já mudou, viu como é datado, de fato? 5 R's, 5 S's. Realmente, gente. Vamos pensar um pouco. É isso. É mais do que separar o lixinho, é mais do que colocar na lixeira certa, é você também pensar o que você pode fazer como museólogo e dentro de museus, né? E fora também, centros culturais, qualquer espaço museológico, para cumprir seu papel como um ser social, político, não é mesmo? Num contexto de loucura, maluquice, que é o que a gente está vivendo por agora. Tipo, mas num contexto, eu acho que de muito mais de recomeço também. Se eu pudesse acrescentar um outro R, talvez vamos repensar. Que bonito! Recomeçar. De recomeço. A gente tá voltando, cara. Vamos que vamos. Que bonito! E só aproveitando a fala de Juliana e juntando com uma coisa que a Fernanda falou, a gente tá tão no antropoceno, né, a alteração que o homem faz no planeta Terra, que esses dias saiu a notícia que agora eles estão encontrando pedras com microplástico, pedras feitas de microplástico. Olha, como é que nos oceanos, assim, sabe? Tipo, pedra, o negócio já periodificou. Ai, já tem uma porcentagem de microplástico no organismo das crianças já. Já. Não, doideira. Eu não sei nem se dá pra ver o microplástico. A gente vai ser robô muito antes do que a gente pensava, né? Já vai estar na gente, assim, algo assim, além. Não, e eu tava vendo uma pesquisa um tempo atrás, tipo assim, tem uma certa porcentagem de radiação que todo mundo tem, que é por conta das bombas atômicas explodidas em testes da década de 60 pra cá, sabe? Todo mundo tem essa radiação no corpo por conta das bombas atômicas. Os causos são inúmeros, né? Se a gente for contar o tanto que a gente... Então, por isso que a gente tem que agir, né? De alguma forma. Eu acho que também é se permitir experimentar, né? Eu acho que isso que o Gustavo trouxe, né? Dessa história do coco, que é engraçado, é irônico, né? Porque com certeza essa empresa, ela trata a sua política de sustentabilidade de forma muito evidente, porque hoje uma empresa que tem um setor de ESG, né, que é a sigla do momento, né, um setor que tem uma política de sustentabilidade, ela sai na frente aí aos seus consumidores e tudo mais, mas existem erros e acertos nesse processo, e eu acho que diante disso, Gustavo, recomenda, enfim, não sei se a docente do curso ela pode fazer isso, mas talvez os próprios alunos se movimentem e encaminhar um e-mail, questionando a empresa, olha, existe uma política voltada ao descarte do coco. Hoje, a gente trata muito da questão da política da logística reversa. Então, muitas vezes, o produto que a gente retira a gente compra, né, adquire de algum lugar, a gente pode devolver para aquele lugar ou devolver para a própria fábrica. Enfim, existe essa possibilidade, né? Existem muitas marcas que estão investindo em política de logística reversa como uma forma de minimizar o seu impacto ambiental. A Natura e a Boticário têm destaque nisso, exatamente, gente. Vocês sabiam disso? A Natura e a Boticário. A Tetra Pak, ela trabalha muito a logística reversa e utiliza a produção dos seus resíduos, né, em construção civil. Então, quando a gente olha, né, para esse caminho, a gente está vivendo a era da indústria 4.0, eu acho que também é aquilo, né? Dentro da museologia, a gente fica um pouco fechado no universo muito conceitual, muito teórico, bonito, sei lá. Mas quando a gente olha também para algum desenvolvimento que está rolando no setor industrial, é válido trazer para dentro dos museus também algumas dessas reflexões. E é claro, né, eu fiz várias críticas aí a essa história de checklists infinitos da sustentabilidade, planilhas e tudo mais, mas isso conta muito. Museus privados, museus públicos que captam recursos em projetos, seja da Lei Rouanet, sejam em editais, né, concorrem em editais de empresas, inclusive, eles saem na frente quando eles apresentam uma política de sustentabilidade, quando ele apresenta políticas afirmativas racial, de gênero, quando ele tem uma política de acessibilidade real. Então, eu acho que quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente não pode esquecer que ela tem várias camadas, né? E no mundo que a gente vive, infelizmente, dentro do capitalismo, a gente precisa também assumir essa responsabilidade de que para a nossa permanência, na permanência das instituições, nós precisamos captar recursos. Acervo não se limpa sozinho, educativo não trabalha de graça, né? Lâmpada queima.
Museu da Energia também tem lâmpada queimada, tem que pagar para trocar lâmpada. Então, é algo muito importante que as instituições elas tenham essa tomada de consciência. Eu acho que o IBRAM provocar as instituições a pensarem também a sustentabilidade e criar os seus comitês de sustentabilidade, né? Porque eu acho que isso é um caminho também legal dentro das instituições, é provocar mudança de postura institucional, né? A Fundação não tem um comitê de sustentabilidade. A gente tem, no plano museológico, né, que agora será revisado, nós tínhamos uma área dedicada ao programa socioambiental. E na avaliação feita pelas equipes, né, no final da execução desse plano museológico, é que a sustentabilidade ela ficou restrita nesse programa. E para nós não fazia sentido, porque diante do reposicionamento institucional que nós tivemos, né, onde a Fundação ela assume uma nova missão, né, esses museus incorporam aí os ODS dentro das suas políticas aí de construção de ações educativas, exposições e afins, a sustentabilidade ela precisa estar transversalizada. Quando eu falo de gestão, eu tenho que falar de sustentabilidade. Quando eu falo de exposição, eu tenho que falar de sustentabilidade. A gente discute nas instituições o descarte de material expositivo, a gente discute o uso frenético de madeira e de, enfim, drywall e tantos outros materiais que muitas vezes não são reciclados, muitas vezes são descartados de forma inadequada ou não são reutilizados. Eu me lembro que há algum tempo eu integrei antes o CISEM, ele tinha uma estrutura de representações regionais, né? E eu, sendo uma menina do interior, era da representação Sorocaba. E a gente discutia muito essa dificuldade dos museus do interior terem acesso a materiais de expografia legais, porque a gente não tem fornecedor no interior bacana. Muitas vezes esses produtos de expografia funcionam melhor na capital. Você tem empresas que produzem na capital, mas muitas vezes para chegar no interior é muito caro. E no interior a gente também tem uma outra questão que é grana, captação de recursos. E aí a gente começou a propor para o CISEM e para algumas instituições, principalmente do Estado, a possibilidade de nos darem os lixos das exposições, painéis, equipamentos. Drywall. Tá obsoleto aí, você vai descartar? Doa para uma instituição. Criar essa política, né, de troca entre instituições é muito, muito saudável, porque aí a gente está dando destinação a algo que poderia ser simplesmente descartado. Enfim, eu não sei se a gente já está caminhando para o final. Eu só queria comentar... A gente está 50 mil anos aqui conversando, eu ficaria mais 10 horas. Eu só queria comentar que eu tenho muita exposição que eu conheço, já vi, que a quantidade de tecido que sobra, tecido que é jogado fora, a quantidade de tecido que acabou a exposição vai pro lixo, gente. É pior que o carnaval. Nossa, é só andar, tipo, 6:30 da manhã ali no Bom Retiro, no Brás ali, ó. O tanto de pano que fica na rua, não tá escrito. Acho que daria pra construir mais roupa com aquele tanto de pano que fica ali. Real. Se alguém faz isso, naquela lógica de que os catadores informais, eles fazem um trabalho mais eficaz do que a coleta seletiva da prefeitura, mesma coisa, eu acho que essa lógica poderia, não sei, tô tirando vozes da minha cabeça, mas assim, são sacos e sacos de tecido, velho. E isso aconteceu no começo da pandemia, em 2020, o pessoal começou a fazer máscaras, as primeiras máscaras que foram feitas de pano, eram tudo essas sobras de retalho de fabricação, de manufatura. Eu lembro, tinha reportagem lá no Bom Retiro, os caras pegando um monte de sobra de pano, as senhorinhas lá só costurando as máscaras de papel, de pano. Sim. Tem vários coletivos ali na região do Bom Retiro e da Luz que atuam a partir desses resíduos. Do lado, exatamente ao lado do Museu da Energia, tem uma empresa que também gera esses resíduos de tecido. E aí, recentemente, o Educativo estava com uma proposta de fazer umas intervenções de arte, ciência, enfim, umas ideias muito diferentes, fora da casinha, que são super divertidas. E aí, um educador propôs fazer uma oficina de parangolé, utilizando restos de tecido dessa empresa. E aí, a gente fez uma parceria, e agora eles fornecem os tecidos pra gente, quando a gente quer e tal. Então, eu acho que isso também é uma forma legal. Tem um projeto
projeto que acabou não rolando. Eu lembro que eu escrevi tudo, mas, enfim, né? É aquela questão, são as parcerias no território, essas tramas que a gente vai construindo no território, né? A ideia das redes que se conectam, desconectam, elas têm disso. Tem um momento que vai acontecer, tem um momento que não vai. Mas teve um projeto que eu escrevi para o Educativo de São Paulo, que era a produção de um painel com tecido, com bordados, né? Produzido por pessoas de uma comunidade muito próxima ali, que sofre com problemas de saneamento, e a ideia era traduzir, por meio da arte, do bordado, os problemas do saneamento, e esse painel ficar num espaço do museu. E era justamente criar esse vínculo com uma empresa. A gente ainda não tinha parceria com essa empresa que está ao nosso lado, mas o objetivo era criar essa parceria com a empresa e essa parceria ficar permanente como uma fornecedora para esse grupo de pessoas que fossem capacitadas no bordado, e a partir desse bordado aí elas possam, enfim, criar os seus produtos, comercializar os seus produtos e virar uma renda também. Então, se desdobrar em uma ação que permita com que essas pessoas também tenham a possibilidade do seu desenvolvimento pessoal, profissional e tudo mais. Então, foi um projeto que acabou não rolando, mas, enfim, tenho o desejo de isso dar certo. E eu acho que vale muito usar os espaços museais nesse processo, de construir pontes, né? Muitas vezes essas empresas jogam. E eu sei, por, enfim, vivenciar bastante isso com a equipe de São Paulo, que existem algumas empresas que, quando fazem o descarte desse material, eles inutilizam, para que esse material não seja reutilizado de forma alguma. Então, eu acho que vale aí esses caminhos de construção com essas empresas, essa abertura de diálogos, conectar coletivos, né, com empresas. Se precisa do tecido, tem a empresa que fornece. Enfim, eu acho que tantos outros caminhos, né, tantas outras necessidades que nós temos nas cidades, né, que podem ser revertidas por um simples contato, né, um acesso. E quando a Marina fez esse panorama, né, de entender que no nosso pensamento ocidental a gente trabalha nas caixinhas, né, e com a ideia do fim, né? O pensamento ocidental trabalha com a ideia do fim. A gente tem, como é um projeto, tem como apresentação, objetivos, metodologia, orçamento, cronograma e fim. Tem um encerramento, né? A vida, apesar de ser finita, ela é cíclica, né? A vida humana na Terra é cíclica. E eu acho que essa nossa relação com a sustentabilidade, ela precisa ser a mesma relação que a gente tem com a vida, porque a gente tem uma corresponsabilidade ao habitar e dividir esse mundo, né? E a gente precisa reinventar a nossa forma de se relacionar com o meio, e muitas vezes não é nem reinventar, não é nem buscar o novo, é só olhar para o lado, é ver como o outro faz, é ver como as comunidades indígenas sobrevivem, é ver como as comunidades latinas, né? É incrível, o conceito do bem viver que o Acosta vai trazendo na obra dele, discutindo, né, essas estratégias de coexistir no meio, é tão bacana, é tão profundo. E por que isso não é claro pra gente? Por que nós somos imersos no universo do consumo e a gente não se dá conta de que, para reduzirmos o nosso impacto no mundo, a nossa pegada no mundo, é só fazer menos, é só consumir menos, é só pensar de forma diferente, é só respeitar os saberes que vêm dos ancestrais? Será que é tão difícil, né? Será que é tão difícil pra gente mudar isso? Fica aí o desafio da comodidade, né? De sair dessa comodidade. E lembrando, comodidade que criamos a necessidade para essa comunidade e criamos a solução dita como importantíssima para essa necessidade inventada. Vamos comprar o maracujá, a fruta, e não comprar a polpa já dentro daquele potinho fechado, tá, gente? Vamos comprar o maracujá, a fruta. Nem o abacaxi descascado na bandejinha de e sobre isso eu tenho uma questão. Embalado no plástico, né? Sobre isso eu tenho uma questão, que pode depois eu problematizo, pode ser acessível. Mas na bandejinha descascado pode ser acessível. Pode ser acessível. É uma outra questão que também tem que se pensar. Gente, a questão não é sobre não pensar. A gente não pode mais deixar de pensar. A gente, além de pensar, a gente tem que pensar de outras formas. Uhum. Não existe receitinha, porque como o Krenak disse também, que, minha gente, o mundo não precisa da
a gente não. O mundo vai seguir, a gente vai seguir. O mundo Pode não crer. tá nem aí pra nós, entendeu? A gente vai, o mundo vai, e ele vai seguir sem O a fim gente. do mundo é o fim da humanidade, né? Não, o fim da humanidade não é o fim do mundo. Não, pra gente, o fim do mundo, na verdade, é o fim da humanidade, né? Exatamente. Agora a gente pode acabar com o mundo, né? Esse é o problema. Ah, aí vira o Wall-E, eu tenho medo daquele desenho do Wall-E, gente, é tão depressivo pra mim. Mas enfim, tava dizendo das necessidades que a gente cria, e aí a gente caminha a reflexão aqui para o fechamento, porque não temos muitas respostas, que nem a Fernanda disse lá no começo, e temos alguns caminhos a serem pensados, testados, né? Mas deixo aí a reflexão final pensando nessas necessidades que a gente, enquanto sociedade, né, cria para nós mesmos, e aí vem aí o capitalismo e se apropria de todo esse ciclo, né? A gente vive um estilo de vida que faz com que a gente precise comprar a garrafinha do suco de maracujá, porque cortar o maracujá, escolher a fruta, tem a época da fruta e não sei o que, e o nosso estilo de vida que não está alinhado com os ciclos naturais, respeitando os ciclos naturais, ele nos faz entender que é necessário, que é essencial comprar o abacaxi descascado ali na bandejinha, consumir tudo aquilo que precisa ser consumido, né? De novo, necessidades criadas, porque o nosso estilo de vida tá funcionando desse jeito, né? Então, a gente tem uma missão muito complexa mesmo, porque para dar tempo de você fazer o seu suco de maracujá, o que você tem que deixar de fazer para você conseguir, então, fazer um suco de maracujá da fruta? Ou você tem que pagar alguém para fazer, e aí isso inclui o quê? Relação de trabalho, dinheiro, quanto você recebe para você poder pagar ali alguém para fazer o seu suco de maracujá. Mais uma vez, né, Mar? Mais uma vez, a gente tá no episódio falando que a culpa é do capitalismo. Graças a Deus, amigo. Então... Graças a Deus, a gente sempre consegue chegar lá. O capitalismo né? falhou, falha e falhará. Mas ainda estamos imersos nele, a gente ainda reproduz os mecanismos do capitalismo, né? Só que ao mesmo tempo fomos nós que criamos ele, nós que continuamos a reproduzir, e a mudança é gradual, ela regride, ela avança, enfim, é um processo muito louco, no fim das contas é um processo muito, muito, muito louco. Enfim, eu estou satisfeitíssima com essa conversa, com todas as reflexões que a gente vai dormir hoje. Vou até demorar para dormir, porque a cabeça fica fervilhando, assim, né? Sim, toda vez, essa Exato, palhaçada. exato. Eu dormi meia-noite, porque ficar pensando no episódio toda vez. Toda vez, a mesma coisa. Antes da gente finalizar, vocês têm sugestões para os nossos museanders, queridos? Eu tenho. Bora lá, Gu. Eu tenho, inclusive, aproveitar que a gente falou da Nise da Silveira aqui, tá tendo uma exposição. Você tem que... é pra quem tá ouvindo na semana que foi lançado o podcast, porque essa exposição vai até dia 7 de maio, tá? Exposição até 7 de maio, Nise da Silveira, a Revolução pelo Afeto, no Sesc Belenzinho. É de grátis, não vai pagar nada, só ir lá no Sesc, tá? A exposição é de terça a domingo, das 10 às 21. Nos domingos e feriados, das 10 às 6 da tarde. Beleza, gente? Então, quem se tiver aí na data de publicação, você tem o fim de semana pra poder ir. Belezura. Eu posso dar a minha sugestão já agora? Pode. Eu tava pensando aqui, eu sugiro, então, visitar o Museu da Energia, aqui, o Museander de São Paulo. Ele fica do lado do Sesc Bom Retiro, no fim da Alameda Notman, né? Tem um outro endereço, mas se você desce a Notman, você chega lá. Ele fica entre a Notman e a Cleveland. É isso aí. Vale a pena, porque para mim é um espaço de muito acolhimento, tanto presencial quanto virtual. E aí eu sou clubista desse museu aí, então eu vou indicar que vocês visitem. E também eu fiquei curiosa, eu vou pegar esse relatório aí da ONU, né, que você falou, Fernanda?
eu vou dar Isso. uma lida, porque a gente também, lá no museu que eu trabalho, estamos estudando o assunto. E, inclusive, esse material aqui que a gente acabou de produzir será indicado para você, educador do Museu da Bolsa do Brasil. Estamos trabalhando nessa linha também, de fazer as conexões ali com a nossa exposição, né? Principalmente na chave do ESG. Enfim, outro universo aí, a gente pode desvendar ele depois. Ju, você tem alguma sugestão? Olha, eu ia sugerir o texto da Fernanda, que tá bem legal. O caderno todo tá bem maneiro, né? O Diálogos em Campo, inclusive, parabéns, Museu do Futebol, por essa grande esse jogo de palavras do Diálogos em Campo. Gostei muito, nota 10. Mas acho que se for falar de lugar, pessoal da Bahia, meus queridos museanders baianos, vamos juntos, vamos nos encontrar ali no MAN, porque o MAN daqui tá com, tipo, mais de 4 exposições ao mesmo tempo, assim, então tá bem legal. Então, alguma coisa vai conversar com o meio, eu espero, abriu a sala do Rubem Valentim de novo, então bora que bora ver o que tá acontecendo por lá, fazer essa participação ativa aí nos nossos museus, porque, querendo ou não, também sustentabilidade depende da gente ocupar os espaços, né? Da gente mostrar que podemos nos sustentar como uma instituição, podemos estar lá e pensar juntos, etc e tal. Mas me leva no MAN da Bahia. Aí já vamos dar um tibum na Gamboa, que é exatamente do lado. Que delícia. Ô, Ju, me leva. Venham. Fernanda também convidadíssima quando vier pra Bahia. Já vamos dar este rolê. Julho estarei na Bahia. Você estará lá. Estarei lá. Estaremos na cachoeirinha. Já avisei minha chefe que eu vou estender e ficar de férias. Uau! Tem férias pra tirar, então eu quero ficar de férias na Bahia também. Maravilhoso. Altos rolês. Vai ser ótimo. Fernanda, você tem alguma sugestão para os museanders? Bem, eu, claro, não poderia deixar de falar. Visitem os museus da energia. E, inclusive, como estamos falando em maio, né? Esse mês tem programação da Semana Nacional de Museus nas 13 unidades. As programações são muito, muito, muito legais. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que vocês entrem lá no nosso @Museu da Energia no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aí vai. Entrem no nosso site, verifiquem a nossa programação e vão até os museus. Independente da programação, os museus estão abertos de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. E a equipe educativa é maravilhosa. Meus bonitinhos, meus maravilhosos educadores estão lá, prontos para provocar debates e desconfortos e confortos e acolhimentos, porque esse é o papel da educação museal. E aí eu quero indicar 2 livros, já que eu falei tanto do Krená, né? Nessa conversa, porque ele é muito essencial quando a gente discute qualquer coisa de sustentabilidade. A gente tem que olhar para um legado, né, de viver no planeta de uma forma intensa, respeitosa e principalmente, né, entendendo que a presença humana ela é apenas passageira nesse lugar, né? Então eu recomendo muito Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Olha Krená, e A Vida Não é Útil, que é outra obra muito, muito, muito boa. Essa daqui saiu ali a partir de reflexões da pandemia, então ela é muito, muito, muito atual. Ela é a obra que a gente tem que ler agora, nesse momento que a gente vai começar a pensar ações de sustentabilidade nas instituições. Então é isso, leiam essa obra, repensem suas práticas e fica aí, né, esse convite para visitar os museus e esse convite também para ler, ouvir e viver um pouquinho dessas narrativas que o Ailton Krená nos presenteia. E o legal é que ele não escreve esses livros, né? Não sei se vocês sabiam disso. Essas obras, elas são produzidas a partir de comunicações que ele faz orais. Então ele fala e há uma pessoa, que é a Raquel, vou lembrar o nome dela, Raquel. Deixa eu ver se tem aqui na ficha catalográfica. Não, é Rita Carelli.
E a Rita Carelli, ela é a responsável por fazer a transcrição, né? E essa organização das falas dele. E é muito legal que teve uma entrevista que ele deu pro Emicida, que o Emicida perguntou como que é esse processo de criação do texto e tudo mais. Ele falou assim, então eu não gosto muito da ideia do processo, eu vivo uma possessão, então eu sou possuído por uma ideia, e essa ideia me tira o sono, e ela me faz levantar e falar sobre, né? E eu acho que isso também é um pouco dessa essência do podcast, né? De repente a gente se reúne para falar sobre, e a oralidade, ela é muito, muito valiosa, principalmente no momento em que a gente está vivendo hoje. É uma ferramenta de grande alcance, né? Que ela permite conectar pessoas por meio da voz, né? Então, para aqueles que nunca me viram, eu sou uma pessoa baixinha, gordinha, brava, brincadeira. Tenho bochechas bem salientes, eu sempre tô de óculos, um óculos bem grande, que emoldura meus olhos na cor castanha, e eu tenho um cabelo bem cacheadinho, cheio de ondinhas, e também ele tem a cor castanha. Geralmente eu faço isso lá no início da minha fala, mas eu deixo agora pro final, porque é uma forma de eu me despedir dos museanders, para que eles imaginem como é a cara dessa menina que é tagarela demais. Tagarela maravilhosa. E eu vou contar um segredo de Fernanda, que ela me confessou. Ela tem metas de leitura, gente. Vocês sabiam dessa? Por isso que ela tá indicando o livro, fez todo sentido. Ela me contou uma vez que coloca ali umas, não sei quantas leituras por ano, né? Às vezes é mais, às vezes é menos. Nos últimos anos tem sido menos. Minha meta são 50 livros de literatura por ano. Olha aí, falei. E é uma forma de deslocar também o meu pensamento dessas leituras de trabalho, dessas leituras de estudo. Com Eu certeza. acho que o universo da literatura, ele tem muito a nos contribuir aí no seu bem-estar. E mesmo, como eu sou historiadora, atravessada muito pela cultura, eu acho que a literatura, ela contribui muito para entender o contexto em que esse autor escreve, né? Então, ela é uma ferramenta e uma fonte histórica. Perfeito. Importante. Muito obrigada. Vamos encerrando esta conversa por aqui. Podemos plantar tantas outras e puxar tantos outros fios. Você é sempre muito bem-vinda para conversar com a gente. Se você tiver uma outra ideia de episódio, de assunto, a gente sempre conversa sobre o assunto. A casa está realmente aberta para você, Fernanda. Agradeço imenso a Ju e o Gustavo por mais um episódio gravado, episódio 73, acabei esquecendo de falar lá no começo também, e para nós tem sido muito importante todo esse processo de construção da Museando, chegar a esse episódio aqui, eu tenho pensado muito nisso, gente, é muito legal, ainda mais depois que a gente gravou um episódio sobre a nossa história, e é o último episódio lançado, Museander, se você tem curiosidade para saber, dá uma escutadinha lá no episódio 72. Beleza? Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada por compartilhar tantas reflexões, por se disponibilizar, por ser tão acessível e por pensar tudo isso junto aqui com a gente. Muito obrigada. E deixa eu falar que minha bateria agora tá 40%. Eita, 5% de bateria, entendeu? Só com essa conversa. Talvez até porque eu estou cansada, mas reenergizada agora. Foi ótimo. E deixa eu deixar um último questionamento aqui. Por que é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo? Ai, vamos dormir com essa. Tá. Tandam. Ai, obrigada, gente. Foi muito gostoso. Me convidem para mais vezes e estou aí à disposição. E os museus da energia também estão de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Estou fazendo meu coração de asinha aqui para você. Ai, assim, muito obrigada. Então, agradeço novamente e sempre, Fernanda. E é isso, Museander. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. E a museologia, os museus, a Museando, bem-estar e a sustentabilidade seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!